fica no efervescer dessas ideias. E aí emerge o conceito de benchmark. E é evidente que nós precisamos mostrar para vocês esses tipos de benchmark, né? E, obviamente, cada um desses fatores que vão evidenciar essa tipologia, ok? Bom, nós temos então aí, para começar a nossa discussão de tipologia de benchmark, o benchmark interno. O benchmark interno é possível porque, hoje em dia, as organizações se dispersam em territórios geográficos. Isso é muito comum, a dispersão geográfica, né? E até com o próprio advento da tecnologia da informação, essa integração ela se torna mais fácil. O que viabiliza diferenças de toda sorte, né? Organizações multinacionais, transnacionais, né? Serviços prestados pela União, estados e municípios, né? De certa forma dispersos geograficamente, viabilizando essas diferenças, ou seja, na realidade, existem potenciais diferentes, existem culturas diferentes, né? Existem clientes diferentes, e aí, né, a gente precisa integrar esses conceitos, né, otimizando os nossos processos. Então, a cultura, não é isso? E diversas práticas em cada região. Isso faz, né, ou torna necessário que as organizações comecem a comparar, né, internamente os seus processos, porque, de repente, uma determinada repartição pública ou uma unidade do governo, ela tem um atendimento melhor do que uma outra unidade. Bom, partindo do princípio, né, que tudo faz parte de uma mesma organização, porém dispersa geograficamente. Os objetivos do benchmark interno são a identificação do grau de desempenho da organização, bem como a compilação de informações sobre a própria organização que promove, né, para, né, um objetivo melhor, ou seja, no futuro, servir de base, né, a uma investigação, provavelmente, dessas causas para melhoria. Então, a ideia é promovermos a possibilidade de desenvolvermos um processo cada vez melhor, isso comparando com as melhores práticas que nós identificamos internamente na organização. Então, essa aí seria a ideia, né, do nosso benchmark interno. Bom, agora, em relação ao benchmark externo, vai caber a distinção, né, de dois modelos de benchmark externo, né, o que nós chamamos de benchmark competitivo, né, e o benchmark funcional ou genérico. Portanto, o benchmark externo é dividido em benchmarking competitivo e benchmarking funcional ou genérico. O competitivo, né, que normalmente é o que se apresenta, né, com maior grau de evidência, assim se chama porque se orienta para a identificação das melhores práticas dos concorrentes, dos rivais. Então, é uma orientação bastante positiva para as organizações, e essas principalmente, né, com fins lucrativos. Isso é muito comum, né, principalmente em empresas, mas nada impede que isso seja implementado, né, em um sistema governamental, uma orientação ao serviço público, né, muito pelo contrário, né, hoje em dia, né, essa orientação é evidente. Então, o benchmarking competitivo se chama porque se orienta para a identificação das melhores práticas dos concorrentes, não é isso? Uma vantagem dessa modalidade é aí o posicionamento que vai proporcionar produtos, serviços, né, e processos da organização, né, em relação ao mercado. Ou seja, como é que nós podemos aprender a ser tão bons ou melhores quanto os melhores, né? Então, isso evidencia, né, a prática do benchmarking, né, externo e competitivo. É lógico que quando nós apresentamos, né, uma proposição de nos igualarmos a aqueles que, obviamente, estão no ranking, né, número 1, ou seja, são os melhores, reconhecidos pelo mercado, né, nós precisamos, né, desenvolver processos, nós precisamos desenvolver métodos de trabalho, né, justamente para que a gente possa aprender a ser melhor. Não é isso? Estar melhor não significa ser melhor, né? Então a gente precisa internalizar, né, esses conhecimentos. E aí, né, eu faço um parênteses, né, que os processos de benchmark normalmente eles agregam também valor em processos de gestão do conhecimento. Ok? Bom, o benchmarking funcional, que também é um tipo de benchmarking externo,
ele é também chamado de genérico, tem como objetivo a promoção da atividade de investigação sem um alvo específico em mira pela organização que aprende. Ou seja, não há necessidade de, quando do benchmarking funcional ou genérico, não há necessidade de nós nos compararmos com o nosso principal rival, ou aquele que, de certa forma, está no nosso ramo de atividade. Na realidade, a gente pode trabalhar com melhores práticas independente do ramo da atividade. Faz-se assim para identificar as melhores práticas relativas aos processos, produtos e serviços, sem se levar em consideração a concorrência direta. Então, eu posso me comparar, eu posso comparar os meus processos, os meus processos de atendimento de uma determinada unidade de negócio com determinados processos de atendimento, por exemplo, ao cidadão, com uma outra unidade de negócio, de uma outra organização, independente do meu ramo de atuação. Inclusive, é fato, nós que estamos numa instituição pública, nós podemos nos comparar a instituições privadas. Então, eu posso fazer um benchmarking externo, funcional, orientado para as melhores práticas, e eu coloco como benchmark, como referência, uma determinada instituição do mercado, uma empresa. Estou me comparando àquela empresa. Mas eu sou uma repartição pública, eu sou uma instituição pública. Isso não interessa. O que interessa para nós é prestarmos o melhor serviço. E colocamos como referência a empresa X. Aí, isso é bastante possível. Então, vai, de certa forma, permitir a investigação em qualquer organização. Bom, e aí a gente parte para o entendimento da estrutura processual do benchmark. Vamos dar uma olhadinha, então? Então, olha lá, pessoal. Estrutura de entendimento do processo de benchmarking. Bom, o benchmarking é um processo, como já vimos, contínuo de longo prazo, sistemático, estruturado, formal, analítico, organizado, que pretende avaliar, compreender, medir, comparar e apreciar o quê? As práticas de negócios, produtos, serviços, processos de trabalho, outras operações, funções. Então, nós temos uma gama de atividades que nós podemos comparar. E, obviamente, a ideia é sempre a entrega do produto ou serviço ao cliente final. Esse cliente pode ser o cidadão, o contribuinte, pode ser o cliente de uma empresa em questão. Obviamente, essas práticas de negócios são orientadas em função das empresas, das organizações e instituições que são reconhecidas e identificadas como as principais referências do mercado. Ou seja, organizações de classe mundial, melhores da classe, representantes das melhores práticas, ou seja, essas seriam os benchmarkings, com a finalidade de comparação organizacional, melhoria, atingir e superar as melhores práticas da indústria. Indústria entende-se aqui como um segmento de mercado. Desenvolver objetivos, produtos, processos, estabelecer prioridades, metas e objetivos. É importante também destacar que os processos de benchmarking podem ser orientadores também na implementação de projetos. Bom, e aí nós damos alguns exemplos para que você interprete melhor esse entendimento. Uma tipologia de estratégias de benchmarking. Bom, começamos falando aqui
sobre o benchmarking interno. Definição: são atividades similares em diferentes locais, departamentos, unidades organizacionais, países, dentro de uma mesma organização. Exemplos: práticas americanas de fabricação, né, versus práticas da Fuji, Xerox, Japão. Ou seja, na realidade, nós estamos trabalhando, né, a possibilidade de compararmos na mesma instituição, né, a possibilidade de compararmos atividades feitas nos Estados Unidos da América e no Japão. Ou seja, a mesma instituição. Né? Porque as práticas de fabricação no Japão são melhores que as práticas de fabricação, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Porque, né, eventualmente, um atendimento público executado no Rio de Janeiro é mais bem executado do que uma outra atividade pública executada, por exemplo, no estado de São Paulo. Nós estamos dando exemplos. Né? Estratégias de marketing por divisão. Né? A ideia, né, é compararmos aqui, né, as copiadoras versus as estações de trabalho, e aqui a gente está considerando, né, as tecnologias envolvidas nessa comparação. Algumas vantagens, né, do benchmark interno. Dados são mais fáceis de se coletar, bons resultados para companhias diversificadas, né, já com práticas excelentes. Né? Isso, de certa forma, né, incrementa e melhora a possibilidade de aperfeiçoarmos os nossos processos empresariais. E, obviamente, né, são mais baratos, porque estamos tratando com informações internas. Portanto, né, em função disso, né, nós temos um foco limitado e, eventualmente, uma visão tendenciosa interna. Nem sempre, né, a nossa discussão vai ser uma discussão comparativa, né, com outras organizações que realmente, né, poderiam prestar melhor serviço do que o nosso. Bom, temos agora a ideia de trabalharmos o benchmarking competitivo. Então, sabendo que o benchmarking competitivo é uma modalidade externa. Concorrentes direto vendendo, por exemplo, para a mesma base de clientes. Né? Então, aqui nós já temos, né, atividades similares, organizações que atuam na mesma área, no mesmo segmento. E aqui nós temos exemplos típicos, né, do segmento empresarial: Canon, Ricoh, Kodak, Sharp, etc. Vantagens: informações relevantes para os resultados dos negócios, prática e tecnologias comparáveis, né? A possibilidade de criarmos um histórico processual de coleta de informações